Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a correção das atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 8º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ativa também o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar criando mais conteúdos e materiais como esse para vocês. Depois de você ter lido o conteúdo e respondido às atividades propostas no plano de estudo tutorado, ter assistido a aula no programa Se Ligue na Educação e também ter visto meus vídeos sobre esse assunto, é hora então de você realizar a correção de suas respostas. Para esta correção, eu estou utilizando o gabarito da professora Rosimeire. E o tema desta aula era o que é uma ordem mundial. E na questão 1, pedi para você comentar a seguinte afirmação: uma ordem mundial é sempre provisória. E a resposta é esta: uma ordem mundial é sempre dinâmica, pois, mesmo que dure um século ou mais, com o passar do tempo, vão ocorrer mudanças que podem transformar toda a configuração de poder internacional. Por isso, uma ordem geopolítica mundial é uma situação de curta duração, cuja configuração do poder, em termos internacionais, do nível das relações econômicas, diplomáticas e militares entre os países. Normalmente, se define uma ordem mundial pela presença de uma ou mais grandes potências mundiais. Bom, para as questões 2 e 3, nós tínhamos um mapa para ser observado. Esse mapa sobre o mundo bipolar de 1945 até 1991, onde se dividiam os países, em países capitalistas ricos, países capitalistas pobres, países socialistas, países alinhados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os países não alinhados. Para a questão 2, pedia-se o que esse mapa revela sobre as áreas de influência estadunidense e soviética na Europa e no restante do mundo até 1991? Bom, a resposta: os Estados Unidos e a ex-União Soviética surgiram como grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial e comandaram as relações de poder em uma ordem bipolar. Essas duas potências viviam sobre os sistemas econômicos opostos, o capitalismo e o socialismo, que ditaram as relações entre os países e a organização do espaço mundial a partir da segunda metade do século XX, tanto na Europa quanto no restante do mundo. Para a questão 3, qual a posição do Brasil nesse contexto? Pesquise, se possível, de que forma a Guerra Fria influenciou na política brasileira. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil integrou o bloco capitalista, mas, no entanto, a partir de 1961, quando o presidente João Goulart, o Jango, ele desenvolveu uma política externa independente, do apoio das superpotências da Guerra Fria. Jango ele fortaleceu os movimentos sindicais, estudantis, camponeses e populares. Além desses fatos, o então presidente promoveu uma aproximação política entre o Brasil e a União Soviética, o que desencadeou atritos com as lideranças políticas, econômicas e militares do Brasil. Em fevereiro de 1964, Jango anunciou as reformas de base, que consistia num conjunto de reformas sociais, que incluía até mesmo a reforma agrária. Sua política, então, preocupou bastante a classe burguesa no Brasil e os investidores estadunidenses. E esse clima foi propício para um golpe de Estado, e que ocorreu, inclusive, em 31 de março de 1964, onde o presidente foi deposto por esse golpe militar e teve início com apoio decisivo da elite conservadora brasileira e da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Instalou-se no Brasil, então, uma ditadura militar, que
que governou o país por 2 décadas, de 1964 até 1985. Para a questão 4, nós tínhamos uma charge, e essa charge revelava então esse atrito entre o sistema capitalista e o sistema socialista. E pedia-se o seguinte: escreva um comentário sobre a charge, identificando o que o conteúdo nela representado tem a ver com a ideologia da Guerra Fria. A resposta: a charge mostra uma águia representando os Estados Unidos e um urso representando a União Soviética, cada um segurando uma ogiva nuclear em cima do globo terrestre. A charge nos remete à corrida armamentista, que foi um processo com o intuito de proteger os territórios e suas influências e alcançar novas áreas para dispersar suas ideologias. As 2 maiores superpotências, Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, partiram para um crescimento militar de grandes precedentes. De forma gradativa, os Estados Unidos e a Rússia foram incrementando seus respectivos arsenais. Para isso, foram realizados investimentos de bilhões de dólares. Tais recursos eram utilizados para o desenvolvimento de modernos equipamentos militares e também nucleares. Além disso, houve também um aumento significativo das tropas militares. Para a questão 5, nós tínhamos uma cruzadinha e pedi para você completá-la. E ficaria da seguinte forma, como se observa então na resposta. A1 seria mercado, 2, assalariado, 3, privada, 4, desigualdade, 5, industrial, 6, manufatura, 7, lucro, 8, primeiro, 9, artesanato, 10, consumo e 11, concorrência. Então, essas seriam as respostas da cruzadinha. Bom, caros alunos e professores, esse foi o vídeo de correção das atividades propostas pelo volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 8º ano do ensino fundamental. Deixo de sugestão um vídeo sobre as atividades e outro sobre os conteúdos propostos para essa primeira semana. Meu forte abraço e meu muito